E aí, galera, vamos que vamos de sociologia. Começamos a falar na última aula sobre a questão de cidadania, né? Falando nesse olhar sociológico. Começamos com uma breve história da cidadania, de como começou todo esse movimento, essa disputa por espaço de alguns grupos sociais, ele surge até muito tempo antes, até do que a gente começou a lidar, vem desde a Grécia Antiga com a ideia do cidadão, da cidadania restrita, vai passar pelo Império Romano, onde plebeus começam a buscar seus espaços, por toda a Idade Medieval, e vai chegar o seu ápice na ideia da construção desse termo cidadão, de você ter uma nova expressão de todos os indivíduos se olharem, né, mas não como aquele é senhor e eu sou apenas o serviçal, mas sim como todo aquele que é cidadão, que busca os seus direitos. Começa a se construir essa ideia de cidadania de fato. Vai começar na Revolução Francesa, em que o povo vai tomar esse posicionamento junto com a luta da própria burguesia ser encontrada como cidadania. Bem, diante desse panorama que vai, a partir desse período da Revolução Francesa, vai ser uma disputa contínua. A gente falou que existe até hoje, né, uma cidadania limitada no mundo ocidental pela questão da idade, que isso aí até no entendimento sociológico e filosófico, no entendimento científico é até correto, questão da limitação, por exemplo, dos adolescentes, das crianças, mas você vai ver, por exemplo, em países orientais, por questões até religiosas, a limitação da cidadania feminina e assim por diante. Dentro desse entendimento, a gente vê a questão da construção desse olhar de cidadania nas sociedades ocidentais. Apesar de haver ainda, por exemplo, as minorias, que a gente vai falar mais à frente, né, a luta que a gente tem visto na própria questão de, tipo assim, muitas das vezes você conquista os direitos por lei, mas para você exercer esses direitos é uma luta constante. Exemplo aí, a questão dos negros nos países como Estados Unidos e até o Brasil, né, e outros países aí que é uma luta constante. A questão da mulher, que luta sempre, e os grupos LGBTs, que a gente vai falar de todos esses grupos mais à frente. Bem, a gente entender primeiro claramente, a gente falou semana passada sobre cidadania plena, liberdade, participação, igualdade para todos. Esse é o olhar, né? Até os grandes pensadores acham que até no mundo ocidental, no locais com maior democracia, assim mesmo isso é uma coisa quase inatingível chegar àquilo que seria uma cidadania plena 100%. Mas a gente sabe que já existe alguns locais em que a cidadania é exercida com mais zelo e mais cuidado. O grande sociólogo que estuda esse tipo de conceito, e vai até criar os conceitos que a gente vai falar aqui, é o Thomas Marshall, né, conhecido muito como T.H. Marshall, ou T.A. Marshall. Em alguns locais ele vai ser intitulado com isso, mas o Marshall ele vai ser muito reconhecido por ele dividir, ele vai estudar cidadania, principalmente ele vai criar esse termo pela ideia da história da Inglaterra, que é um país que vai ter uma cidadania, apesar de forma lenta, é um país que avança à frente da maioria de outras democracias, e a gente está vendo aqui ele separar a cidadania em 3 formas de direitos. Os direitos civis, e ele fala que o correto era seguir até essa cronologia, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Ele fala na importância, e os direitos civis, ele fala até, como na Revolução Francesa vai ser muito falado sobre essa questão de direitos civis, o direito à vida, o direito a você expressar-se, né, o direito a esses principais direitos presos aos indivíduos, está ligado aos direitos civis. Os direitos políticos ligados à questão de representatividade das coletividades, você poder se filiar a um partido, criar um partido, se candidatar, poder votar, né? Então, esses seriam os segundos direitos. E os terceiros direitos, direitos sociais, que seriam aqueles direitos para tentar equilibrar a balança, principalmente essa balança do capitalismo que mantém um pequeno grupo com tudo e a grande maioria sem nada. Então, esses direitos sociais eles viriam para equilibrar, né, essa balança, dando
de novo, a ideia de liberdade para todos, participação para todos, igualdade para todos. E a gente vai entender, por exemplo, a questão das cotas afirmativas. E a gente vai entender, por exemplo, a defesa do direito de quem vem do ensino público, e alguns lutam por isso, né, que todos que viessem do ensino público fossem direto à universidade pública. Tudo isso está em cima de quê? Dessa ideia de você defender a cidadania plena. Bem, ele vai falar, por exemplo, na Inglaterra, que vai alcançar, né, a Inglaterra tem toda uma história de contestação, de contexto político muito forte. É um país que logo vai sair da monarquia absolutista para uma monarquia constitucional. E a questão do próprio indivíduo, ele vai estar sempre em constante luta, desde a Revolução Industrial, a luta do operariado, dos trabalhadores, e assim por diante vai conquistar primeiro a questão dos direitos civis, depois os direitos políticos e, por fim, os direitos sociais. O primeiro mundo, esse contexto que foi na Guerra Fria, da ideia de primeiro mundo, países como a Inglaterra, alguns outros países da Europa, tinham a questão do famoso estado de bem-estar social, em que você dava esses dois direitos aqui já desenvolvidos, agora você buscava os direitos sociais, né, para dar uma condição de equilíbrio aos menos favorecidos a disputar espaço com aqueles que nasciam, né, em boas condições financeiras, econômicas, em condições muito mais facilitadas pelo próprio nascimento, pelo próprio berço. Então, essa ideia de direitos, ela vai ser muito falada pelo Marshall. O Marshall vai fazer, por exemplo, uma crítica ao Brasil, né, que vai ser estendida pelo José Murilo de Carvalho, em cima até desse livro aqui, ó, Cidadania no Brasil, do José Murilo de Carvalho, que é já um clássico da sociologia e da história do Brasil, em que o Marshall, por exemplo, vai falar que no Brasil os direitos sociais eles foram muito mais valorizados do que em outros países, por exemplo, que valorizam primeiro essa cronologia, como se para você ter direitos sociais você tem que ter, e ele até fala isso, você pode haver direitos civis e não ter direitos políticos? Sim, só que não é uma estrutura saudável, né? Com o tempo, essa tirania, você vai ver que esses direitos civis uma hora vão ser atropelados por essa tirania. Então, a cidadania plena depende dos três estarem trabalhando, mas principalmente desses dois aqui. Direitos políticos e direitos civis. A democracia, tradicionalmente, tem que ter esses dois tipos de direito. Os direitos sociais já é o avanço dessa democracia. E aí o Marshall vai falar, por exemplo, que o Brasil, indiferente dos outros, há uma valorização muito mais dos direitos sociais. Porque o indivíduo não se preocupa como indivíduo, primeiramente, em ter esses direitos civis, que muitas vezes está na Constituição, mas não é, né, feito da maneira que deveria ser com a população, e a população não briga por isso, ou por a sua própria ideia de representatividade das suas coletividades, e acaba aceitando como se isso não existisse, não houvesse uma busca disso, e briga muito pelos direitos sociais. Ele vai falar, por exemplo, o José Murilo de Carvalho vai levantar a ideia, por exemplo, que foi surpreendente quando aconteceu nas vésperas da Copa do Mundo do Brasil 2014, que em 2013 houve aqueles movimentos, né, das ruas, movimentos feitos em redes sociais por alguns grupos organizados, mas que recebeu um apoio maciço de parte da população brasileira e que começou por causa de uma questão de passagem e avançou várias outras questões sociais, como a questão da corrupção, da política no país, né, sobre outras questões também sociais, e como a gente está vendo, por exemplo, também hoje, em cima de uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, a gente vê toda uma questão racial ser levantada de novo. Então a população, de vez em quando, parece que ela está adormecendo, mas ela, em alguns instantes, ela se levanta nessa briga pela questão de cidadania. E aí, como ele fala, aqui no Brasil, os direitos sociais eles tomaram uma proporção muito maior, até porque é um país que não só o Brasil, como toda a América Latina e até a América Saxônica, em que as elites elas construíram, né, a sua plataforma, e quem está fora desse limiar está sempre buscando por espaço ao sol. Então a gente entender, primeiramente, né, os direitos civis, vou dar até aqui uma lida para vocês entenderem. Aqui, ó, segundo Marshall, os direitos civis
São os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitado a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso, a não ser pela autoridade competente de acordo com as leis, de não ser condenado sem processo legal regular. Isso aí está um exemplo, aí ainda fala sobre, são direitos que garantem a existência de uma justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos. É como hoje que você chega ali e não tem como pagar um advogado, você tem um defensor público. E entra na questão também, por exemplo, de que você vê quando há uma questão de democracia, né, a justiça ser um dos poderes independentes desse regime. E você vê o exemplo também, o que não vai acontecer, quando a gente fala que havia até alguns direitos civis, não todos, mas não havia, por exemplo, direitos políticos no início da ditadura, em alguns momentos da ditadura militar. Alguns momentos da ditadura militar não havia isso, em hipótese alguma. Em alguns momentos isso aqui não havia, e em todo momento isso aqui não havia, porque havia um controle sobre tudo isso. Bem, os direitos políticos, ele está dizendo aqui, né, é o direito de votar, de organizar partidos, de fazer demonstrações políticas e ser votado, né? E os direitos sociais, que são os direitos que seriam o ápice da democracia, né? Seriam a busca do equilíbrio dessas condições. Beleza? Então, é por aí. A gente vai continuar falando mais em cima do que a gente vai falar mais à frente, até falando das disputas pelas minorias e dos alcances dessa cidadania no Brasil, e principalmente o conceito, por causa da questão de cidadania, na questão desse mundo capitalista que a gente falou anteriormente, que é um mundo muito dito, né, um discurso de democracia total, de cidadania plena, que você tem direito de ir e vir, e a gente vimos agora, por exemplo, a própria disputa, né, de quem manda em quem, exemplo no Brasil, na questão, por exemplo, da pandemia do coronavírus. A gente viu aí uma disputa de que um queria fechar o Estado, fechar a cidade, e aonde está, né, os teus direitos civis, os teus direitos políticos, os teus direitos sociais. Beleza? Até a próxima.